Pessoal, e depois de produzir diversos vídeos de análise completíssima do Galaxy Book 2 com processador Intel Core i5, finalmente chegou a hora da gente testar o Galaxy Book 2 com processador Intel Core i3, já que esse aqui é provavelmente o melhor notebook custo-benefício na faixa dos R$2.000. Então, hoje é dia da gente fazer unboxing, análise e até uma desmontagem desse Galaxy Book 2 com processador Core i3 para descobrir se ele é realmente bom e seria parecido com esse aqui com o processador Core i5. E caso você queira comprar qualquer um desses dois, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços. E eu também vou aproveitar e vou deixar aqui na descrição o link de todos os upgrades que a gente já fez, tanto no Core i5 e que a gente vai fazer aqui no Core i3, beleza? Então vai ter link de memória RAM, de SSD e, se eu não me engano, de uma case que a gente utiliza nesse notebook. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E agora, bora pro vídeo. Pessoal, e o Galaxy Book 2 com o processador Core i3 tem basicamente a mesma caixa, que é essa caixa fininha aqui, e dentro da caixa nós temos um cabo de carregamento USB tipo C, um plug de carregamento de 45 watts, manual de instrução e, para completar, o nosso Galaxy Book 2, que também é exatamente igual quando a gente compara com a versão i5. Então nós temos basicamente o mesmo notebook, com a mesma construção em plástico de altíssima qualidade e também na mesma cor cinza chumbo. Na parte de dentro nós temos o mesmo teclado ABNT, que tem aquelas características de teclas mais rasas, né? E assim, algumas pessoas podem gostar e outras não gostam. E também temos o mesmo touchpad gigantesco. E esse aqui eu gosto pra caramba, porque ele segue uma característica dos MacBooks, né? De ser bem grande e também que desliza bastante. Então, assim, caso você não tenha um mouse para utilizar, esse touchpad é muito bom. E para completar, a gente tem a mesma tela com painel IPS com resolução Full HD, ou seja, a gente tem basicamente a melhor tela dessa categoria, já que normalmente os notebooks entre R$1.800 a R$2.300, eles não possuem painel IPS. Inclusive os que a gente já testou aqui, a maioria deles tem painel TN, que é aquele painel horrível que tem uma distorção muito grande, né, nas cores, principalmente se você mudar o ângulo de visão. Então nesse caso nós temos uma tela maravilhosa com painel IPS e resolução Full HD. Então, para consumir conteúdo, o Galaxy Book 2 com processador Core i3 é tão bom quanto o Galaxy Book 2 com processador Core i5, já que eles compartilham a mesma tela de excelente qualidade, e quando você estiver consumindo o seu conteúdo, você vai ter cores extremamente vibrantes, com brilho muito bom e ainda por cima não vai ter distorção de cores. Já na parte das conectividades, nós temos exatamente as mesmas portas. Inclusive, deixa eu pegar o outro Galaxy Book aqui, colocar eles lado a lado para você ter noção. Então aqui na parte lateral esquerda, nós temos as mesmas portas e na lateral direita, nós também temos as mesmas portas. E agora eu até confundi, né? Porque eles são exatamente iguais, é difícil saber qual que é qual aqui, mas eu acho que esse aqui é o i3 e esse aqui é o i5. Aqui na lateral esquerda nós temos uma porta USB tipo A, uma porta HDMI, uma porta de conexão com rede. Isso aqui é muito bacana, porque tem alguns notebooks nessa faixa de preço que não possuem porta de rede. E também duas portas USB tipo C. E cara, essas portas USB tipo C também funcionam igual na versão com i5, ou seja, além de você conseguir carregar o seu notebook, até porque ele já vem, né, com esse carregador aqui, que é USB tipo C e que já tem 45 watts de potência. Só que um dos principais diferenciais de você ter uma porta USB tipo C é que você também pode utilizar um power bank como carregador. Então, por exemplo, a gente tem esse carregador aqui da Bezos, que chega em até 65 watts. Então ele tem até potência de sobra, né? Já que esse notebook carrega no máximo até 45. E aí, utilizando apenas um cabo, você consegue plugar aqui no power bank e você pode usar qualquer uma dessas duas portas para fazer o carregamento do seu Galaxy Book 2. Então, quando você levar ele para uma viagem, você pode carregar ele utilizando o mesmo carregador do seu celular. Então, velho, é muito legal e também traz uma mobilidade muito maior, né? Porque esse power bank aqui tem cerca de 30.000 mAh e ele consegue carregar esse notebook mais de uma vez. Então, é um nível de portabilidade extremamente bacana. E como dá para ver, ele já está carregando, tá vendo? Status da bateria disponível e conectado.
Então ele funciona assim com esse carregador, mas infelizmente você não vai conseguir ter os 65 watts de potência. Mas de qualquer forma, ele vai carregar tão rápido quanto o plug que vem na caixa, então isso não vai ser nenhum tipo de problema. E como se isso não fosse bastante, você ainda consegue utilizar essas portas USB tipo C para conseguir transmitir vídeo. É isso mesmo, pessoal. Um notebook de R$2.000, você vai conseguir utilizar essas duas portas USB tipo C para poder passar vídeo. Então, assim como a gente fez o teste lá no Galaxy Book 2 com o processador i5, você vai conseguir ligar vários monitores portáteis como esse, ou até mesmo um monitor normal, né? Porque além das duas portas USB tipo C, ele também tem a porta HDMI. Então, no teste que a gente fez lá no Galaxy Book 2 com o i5, a gente conseguiu ligar 3 monitores simultaneamente nesse notebook. Então, no caso, você vai plugar em qualquer uma das portas USB tipo C, e como ela tem energia, você não vai precisar alimentar o seu monitor externo, né? Então a gente está usando esse monitor aqui da marca Arzopa, e já dá para ver que com apenas um cabo USB tipo C, você tem um monitor auxiliar e que também tem resolução Full HD. Então, no caso, a gente tem duas telas com resolução Full HD rodando direto na porta USB tipo C. Cara, é extremamente maravilhoso ter toda essa portabilidade e essa compatibilidade, porque assim, eu desconheço um notebook na faixa de R$2.000 que você consegue carregar ele via USB tipo C, que tem um painel IPS e que você consegue utilizar monitores externos através do USB tipo C. Então assim, é realmente um notebook extremamente completo. Então dá pra ver aí, né, que o monitor tá conectado, e aí você ainda pode conectar outros monitores e usar várias telas apenas com USB tipo C. E como eu falei para vocês, como ele tem dois USB tipo C e mais um HDMI, você pode ligar até 3 monitores. Mas lembrando que esse notebook é de entrada, viu? Não vai tentar ligar 3 monitores e colocar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque aí, consequentemente, ele vai acabar travando, beleza? E voltando aqui para as conectividades, do lado direito nós temos uma porta USB tipo A, uma conexão de áudio e também uma conexão para cartão micro SD. Então, caso você tenha câmeras como GoPro ou até mesmo um drone, você pode conectar o cartão de memória direto aqui nessa entrada, beleza? E na parte de conexão sem fio, nós temos Wi-Fi 5 GHz e também um Bluetooth 5.0. E já na parte do desempenho, esse notebook vem equipado com processador Intel Core i3 de 12ª geração e também 8 GB de RAM. E agora sim é a parte mais importante desse vídeo, já que é justamente no desempenho que esse notebook se diferencia daquele com a versão i5, já que aqui nós temos esse 3 de 12ª geração e que tem apenas 6 núcleos, contra 10 núcleos do Core i5. Então aqui a gente já consegue ver que tem uma diferença um pouco significativa, né? E já na parte da GPU, que no caso seria a placa de vídeo integrada ao processador desse notebook, nós temos um Intel Iris Xe de 64 unidades de execução contra 80 unidades de execução da versão i5. Então, tanto na parte de processador quanto na parte de placa de vídeo integrada, nós temos uma diferença significativa. Só que como esses números não refletem muito bem, né, a experiência real de testar esses notebooks, nós fizemos testes de benchmarks lá no PassMark. E esse notebook com processador i3 conseguiu atingir 10.500 pontos no teste de processador e 2.050 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Já na versão i5, ele conseguiu 13.000 pontos no teste de processador e 2.500 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então, eu acho que já ficou muito claro que tem sim uma diferença significativa de desempenho entre essas máquinas, porque eu já vi alguns youtubers falando que quase não tem diferença entre o i3 e o i5. E como eu mostrei para vocês, né, no teste de benchmark, deu para ver que é uma diferença significativa, até porque a diferença entre essas duas máquinas normalmente gira em torno dos R$500. Então isso é muito importante, porque você tem que saber se esses R$500 faz ou não diferença para você para ter um pouco a mais de desempenho, beleza? E para deixar esse teste um pouco mais completo, a gente testou 2 jogos. No caso, o primeiro foi o CSGO, com as configurações tudo ali no baixo, né? E a gente conseguiu uma média em 30 até 60 FPS. Mas como dá pra ver, assim, não ficou uma jogabilidade muito boa, até porque é um jogo rápido, né? Que a gente precisa do máximo possível de FPS. E assim, no geral, dá pra jogar, mas não é a melhor experiência do mundo. E o segundo jogo testado foi o Fortnite. Aqui, no modo desempenho, a gente conseguiu uma média entre 40 a 60 FPS. E no geral, dá pra jogar, mas também não é a melhor experiência do mundo. Até porque, como vocês estão vendo aí, teve alguns pequenos travamentos durante o teste. Então não é algo que te atrapalhe, mas acaba
acaba incomodando, principalmente pra gente que joga direto, né, e às vezes utiliza monitores aí de 160, 240 Hz e tá acostumado com alto desempenho. Eu acabei estranhando um pouco, mas se você tá acostumado aí com 30 a 60 FPS, pode ser uma jogabilidade normal para você, beleza? Então eu acho que ficou muito claro que esse notebook ele vem para atender aquelas pessoas que precisam de um notebook custo-benefício para poder trabalhar ou estudar, já que ele consegue executar tranquilamente a maioria das atividades que você vai fazer no seu dia a dia, né? E quem sabe de vez em quando você pode até jogar algum joguinho e tal, porque assim, mesmo que ele não tenha o melhor desempenho do mundo, você ainda vai conseguir jogar jogos leves. Tem umas pessoas que gostam de RPG e de alguns jogos que não exigem, né, muito processamento, e aí no caso esse aqui consegue rodar tranquilamente. Pessoal, só que aqui tem um ponto muito importante, porque quando eu falo que esse aqui é um notebook bom para trabalho, eu tô me referindo a trabalhos normais, tá? De você abrir o pacote Office, mandar e-mails, acessar o Word, PowerPoint, Excel, talvez até dar uma editadinha em alguma foto, alguma coisa assim bem específica. Mas se você pensar que você vai comprar esse notebook para poder rodar programas pesadíssimos de engenharia, de edição ou de qualquer coisa desse gênero, não faça isso, porque esse notebook é para trabalho simples, beleza? Até porque ele é um notebook de entrada, então não adianta você comprar esse tipo de máquina para poder rodar programas pesados. E se você precisa exclusivamente de desempenho, eu até recomendo que você compre o Lenovo IdeaPad 3. Inclusive a gente fez vídeo aqui no canal e mostrou que apesar de ele não ter, né, um conjunto tão completo quanto o do Galaxy Book 2, já que ele não possui uma tela IPS, as conectividades dele são bem básicas, mas ele vem equipado com o processador Ryzen 7 5700U, que é um processador extremamente potente e consegue rodar programas pesadíssimos. Mas se você precisa de ainda mais potência, aí eu recomendo que você compre um notebook gamer, que a gente também tem vídeo aqui no canal, tanto do Dell G15 quanto do Acer Nitro 5, beleza? Mas se você está procurando um notebook bem baratinho, só para tarefas do dia a dia, aí sim, o Samsung Galaxy Book 2 com processador i3 é a melhor opção para você. Pessoal, e na parte da bateria, nós temos exatamente o mesmo hardware nos dois notebooks. Ou seja, a gente vai ter um desempenho bem parecido. E óbvio que o Galaxy Book 2 com processador i3, ele vai ter um pouquinho a mais de duração, já que o seu processador é um pouco mais fraco. E nos testes que a gente realizou nesse notebook, nós conseguimos uma taxa de descarregamento de 10% por hora. Ou seja, uma taxa um pouquinho maior do que nessa versão com i5 e que foi causada justamente por ter um processador mais fraco, né? Então, para realizar esses testes, a gente colocou um vídeo no YouTube com brilho a 50% no modo normal, então a gente não ativou a economia de bateria e também a gente desativou o som. Então a gente deixou lá o notebook por várias horas rodando o vídeo, né, sem parar, com brilho em 50%, ele entregou justamente uma taxa de descarregamento de 10% por hora, o que resulta mais ou menos em uma autonomia de 10 horas de bateria. E assim, mesmo que seja um notebook meio fraco, 10 horas de bateria é perfeito, porque você pode tirar ele do carregador durante a manhã e trabalhar com ele e depois voltar à noite e carregar. E lembrando que esse teste foi feito através da reprodução contínua de vídeo. Então, caso você vá utilizar apenas para Word e para Excel, é provável que a bateria dure muito mais, porque você vai exigir bem menos da tela. Então, na questão de bateria, gostei bastante. Já gostava da bateria do Galaxy Book 2 com a versão i5 e aqui a gente tem um pouquinho a mais de desempenho. Então agora bora aproveitar para a gente poder testar a webcam e também os microfones do Galaxy Book 2 com processador Core i3. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que é a mesma webcam lá do outro notebook. Deixa eu colocar para gravar aqui. Agora vocês estão vendo exatamente a imagem do Galaxy Book 2 com processador i3. Então, eu acho que é mesmo a mesma câmera, que assim, tem uma qualidade razoável, que é resolução HD, se eu não me engano, né? E o som que vocês estão escutando também é o som do notebook. Então já aproveita e deixa aí nos comentários se é uma boa imagem e também se é um bom som. Eu acho que pelos notebooks da faixa dos R$2.000, essa aqui é a melhor webcam e os melhores microfones que você pode comprar. E agora, bora ver as possibilidades de upgrade do Galaxy Book 2. E assim como todos os notebooks dessa linha, você também tem essas duas portas de acesso rápido. Como eu mostrei lá no outro vídeo, isso aqui é sensacional, porque a maioria das pessoas não tem a coragem de ficar abrindo o notebook. Então, quando você tem portas de acesso rápido que você pode abrir com qualquer
qualquer ferramenta, né? Já que não tem parafuso, então com qualquer coisinha você consegue remover a portinha e também já fazer o upgrade direto, sem ter que ficar abrindo o notebook com risco de fechar algum curto. Então essa iniciativa da Samsung é simplesmente sensacional e que infelizmente não veio para a nova geração. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? As pessoas que têm um pouco menos de coragem e conhecimento. Então elas têm que acabar recorrendo a outras pessoas para abrir o notebook e consequentemente fazer os upgrades. Então falando sobre upgrades, aqui a gente tem a porta de upgrade do SSD SATA e aqui a gente tem a porta de upgrade de memória RAM. E um dos principais diferenciais desse Galaxy Book 2 com processador Core i3 é que ele vem com apenas um pente de RAM. Então a gente comprou a versão com 8 GB de RAM e como ele vem com apenas um pente, você pode comprar outro pente, ou de 8 ou de 16 GB e já coloca aqui direto. Então não tem aquele problema do Galaxy Book 2 com processador i5, que ele vem com dois pentes de RAM de 4 GB. Então sempre que você for fazer o upgrade, você vai acabar perdendo um pente de RAM. Então aqui eu acho que a Samsung acertou bastante e deveria ter feito a mesma coisa na versão com i5. E como dá pra ver aqui, a gente já fez upgrade, né? Colocou mais um pente de RAM de 16 GB, totalizando 24 GB de memória RAM. Então como dá pra ver, aqui tá com dois pentes, né? O original que vem de 8 GB e mais um pente de 16 GB de RAM, beleza? E lembrando que eu deixei na descrição o link desses upgrades, tá? Tanto do SSD SATA quanto da memória RAM. E agora que a gente já viu as possibilidades de upgrade do Galaxy Book 2, bora desmontar esse notebook para ver se ele é parecido com a versão com i5. E para fazer a desmontagem é muito fácil. A primeira coisa que você vai ter que remover são essas duas tampinhas de acesso rápido e aí depois basta remover esses 4 pezinhos, já que aqui embaixo nós temos os parafusos que fixam a tampa. Então depois de remover os parafusos, basta você pegar uma ferramenta, de preferência de plástico, e colocar na quininha do notebook, para que você possa separar a tampa de baixo da carcaça do notebook. Mas como a carcaça é de plástico, eu recomendo que você abra bem devagarzinho, né? Coloque ali, vai empurrando, você vai escutar alguns estalinhos, né? Já que é normal, porque tem algumas travinhas, mas vai com calma, não puxa de uma vez não, porque você pode acabar quebrando a carcaça do seu notebook, beleza? E depois de conseguir soltar a tampa da parte de baixo, basta remover e agora a gente já tem acesso à parte interna do notebook. E se você assistiu o vídeo do Galaxy Book 2 com processador i5, você tá vendo que é exatamente a mesma placa. Todos os componentes ficam exatamente no mesmo lugar e aqui a gente tem exatamente o mesmo hardware. A única coisa que vai mudar, obviamente, é o processador, mas de resto é tudo exatamente igual. Nós temos a mesma bateria, os mesmos dois slots de memória RAM, o SSD NVMe que fica embaixo desse flat e também o slot para o SSD SATA. Então basicamente temos o mesmo hardware. Eu vou pedir para o editor colocar a imagem dos dois notebooks lado a lado para vocês verem que a arquitetura da placa-mãe é exatamente igual. Ou seja, a gente tem basicamente o mesmo hardware, tirando a parte do processador. Então pessoal, de forma bem resumida, nós temos basicamente o mesmo notebook. Obviamente que a versão i3 tem um desempenho relativamente reduzido, né? Mas que ainda assim atende um público que, se eu não me engano, é o maior público de hoje em dia, né? Porque as pessoas normalmente querem gastar ali na faixa dos R$2.000 e querem utilizar o notebook tanto para trabalho quanto para estudo. E nesse caso, o Galaxy Book com processador i3 é com certeza a melhor opção para você. Porque como eu mostrei para você no decorrer desse vídeo, você tem o conjunto mais completo de todos nessa faixa de preço, que une um bom processador, uma boa construção, ótimas conectividades, já que você não vai encontrar outro notebook nessa faixa de preço que tem a possibilidade de carregar via USB tipo C, utilizar vários monitores através do USB tipo C, ter um painel IPS com resolução Full HD e também com a qualidade altíssima e também com a bateria de longa duração. E que, como deu pra ver, né, além de usar no dia a dia, você também vai conseguir dar uma flertada ali com jogos. Obviamente não vai conseguir usar para tarefas muito pesadas, mas no geral vai servir perfeitamente. Mas lembrando novamente que se você precisa de um notebook mais potente, eu recomendo que você assista o vídeo do Lenovo IdeaPad 3 e caso você precise de ainda mais desempenho, aí eu recomendo que você assista os vídeos dos notebooks gamers que a gente já mostrou aqui no canal. Então se você está atrás do melhor notebook custo-benefício na faixa dos R$2.000, com certeza o Galaxy Book 2 com processador i3 e com 8 GB de RAM é a melhor opção que você pode comprar. E lembrando que eu vou deixar todos
todos os links aqui na descrição, tanto dele com o processador i3, quanto com o processador i5. Também vou deixar do Lenovo IdeaPad 3, que é uma ótima opção, né, para quem precisa de desempenho. E também vou deixar os links de todos os upgrades. Pessoal, em breve a gente vai produzir um vídeo de comparação direta entre essas duas versões, já que, como eu falei para vocês, né, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual escolher e tudo mais, e a gente pode realizar diversos testes de desempenho. Então já aproveita, deixa aí nos comentários quais testes a gente tem que fazer, né, porque às vezes você está querendo esse notebook para usar em um programa específico. Então a gente pode testar o mesmo programa nos dois notebooks para saber se o desempenho é parecido e se vale a pena gastar 400 ou 500 reais a mais para pegar a versão com i5. E já aproveita e também deixa aí nos comentários quais notebooks que a gente tem que comprar para comparar com esses, né? Ali na faixa dos 1.800 até 3.000 reais, porque a gente quer começar uma série aqui no canal mostrando os melhores notebooks em cada faixa de preço, até 2.000, até 3.000, 4.000, 5.000, até chegar em 10.000 reais. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse notebook, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!